Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós conversamos sobre inteligência emocional, emoções, comunicação, trocamos ideias, enfim. Neste quarto episódio, falaremos sobre um tema que as pessoas estão pedindo de forma recorrente lá no meu Instagram: relacionamento aberto. O que é? Como que funciona? Será que é pra mim? Falaremos tudo isso e muito mais. Bora começar o assunto. Já adianto que falar de relacionamento aberto é muito mais fácil falado do que na prática, como todo relacionamento. O relacionamento aberto, ele funciona como eu tenho um mozão, só que nós podemos ficar com outras pessoas ocasionalmente. E quando eu digo ficar, é assim, a gente pode sair e beijar, a gente pode sair e transar, a gente pode só sair e não acontecer nada, a gente pode dormir de conchinha, enfim, vida. É assim que funciona? Mário, este é o manual do relacionamento aberto? Todo relacionamento aberto é assim? Não, infelizmente não é. Por quê? Porque nós somos, neste momento, mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Então, cada casal fará as suas próprias regras. Eu sinto que esse é o desafio do relacionamento aberto. Porque não existe gente, é assim que funciona. É só você seguir esses 10 passos que vai dar certo. Porque um relacionamento monogâmico, ou seja, quando só envolve duas pessoas, já tem os seus desafios, já tem suas fragilidades. Por quê? Quando nós vamos lidar com uma pessoa só, por exemplo, eu estou solteiro, eu lidar comigo é muito fácil, porque eu me conheço, onde eu vou eu tô, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, e aquela coisa de, ser solteiro às vezes é mais fácil, porque eu só lido comigo. Mas nós crescemos na adversidade, nós crescemos no desafio. Então você optou por namorar alguém, então agora tem você e o mozão, somos duas pessoas. Entendamos que eu tenho as minhas camadas de complexidade, eu tenho as minhas limitações, o que eu gosto, o que eu não gosto, e o mozão também tem essas camadas de complexidade, que ele gosta, que ele não gosta. Eu tenho alguns traumas, o mozão tem alguns traumas, até se a gente for, tipo, eu tenho um signo e eu sou de Áries, então isso é uma característica de Áries. Enfim, adeque à sua realidade. Só que agora com duas pessoas, é uma coisa meio, eu caminho um pouco, você caminha um pouco e a gente se encontra no meio do caminho. Então, eu vou na sua direção, você vem à minha direção, e daí, a gente faz esse relacionamento nosso dar certo. Todo relacionamento é assim. E principalmente no começo do relacionamento, eu sinto que relacionamentos funcionam dessa forma. Quando nós conhecemos alguém, nós só apresentamos o melhor que nós temos. Então, nós apresentamos o quão incríveis somos, o quão sabido nós somos em determinado assunto, e daí o quanto a gente beija bem, e o quanto nós estamos dispostos a fazer o que outra pessoa quiser. Então, é uma coisa muito assim, você só mostra o creme de la creme no começo do relacionamento. Quando vocês começam a se conhecer mais, que é aquela fase de assim, descobrir que aquela pessoa que você acabou de conhecer, que, nossa, eu acho que essa é o the one, essa é a pessoa que vai ser pra mim, esse daí vai durar. Quando você começa a conhecer mais a pessoa, você percebe que, olha que mágico, essa pessoa também tem alguns defeitos, algumas coisas que ela tá tentando melhorar nela. E é geralmente nessa fase que a galera enche um pouco o saco de, não, acho que eu não tô mais afim, acho que não é pra mim. Eu descobri que a pessoa, sei lá, solta pum, e daí não, pra mim não serve. Eu descobri que a pessoa lava a louça e não seca na hora, e eu preciso secar minha louça na hora. É esse momento de atritinhos. Não atrito, mas você começa a ver o por trás do filtro cor-de-rosa que você mesmo criou. Essa que é a coisa. O relacionamento aberto, ele também envolve o você ter uma estabilidade com o seu mozão, vou colocar assim, a sua referência, aquela pessoa que chegou no seu coração já há mais tempo, que já está mais consolidado, vocês já têm mais intimidade, e também gerenciar isso com outras pessoas. Ou seja, você está num relacionamento já há vários anos, você e mozão,
e você ficou com tesão em outra pessoa. Mário, e agora? O que eu faço? Gente, é normal você. São 8 bilhões de pessoas. É meio ilusório acharmos que aquela pessoa que está conosco vai suprir todas as nossas necessidades e ela vai nos completar em tudo aquilo que nós somos incompletos. Isso não existe, aquela coisa das metades da laranja, sabe? Isso é uma coisa muito ilusória, isso é uma coisa muito criada de, nossa, é o príncipe encantado. Isso para qualquer tipo de relacionamento. Então, se você entra num relacionamento procurando alguém que te complete, quer dizer que você está incompleto. É importante que primeiro você esteja bem consigo, completo consigo, para daí sim poder transbordar esse amor para outra pessoa. E daí o relacionamento funciona muito mais. Porque pensa assim, se você está muito carente de alguma coisa, daí você encontra alguém que te dá carinho. Você vai depositar nessa pessoa toda a sua esperança de que você vai receber carinho dela. E daí, se em algum momento essa pessoa estiver cansada, fez prova na faculdade, nossa, ela só quer ir dormir, e ela esqueceu de falar boa noite, é o momento que você surta, é o momento que você pensa, ué, mas você não mandou boa noite, então você me odeia, você só tá querendo ser amigo meu. Como assim? Meu Deus, você, sabe? Mas é por uma incompletude, é uma palavra? Não sei. Mas por uma falta que você está sentindo. Por isso que é interessante que você esteja bem. Eu percebo que em relacionamento aberto, nossa, dá tanto pano pra manga. Dá pra gente falar de responsabilidade afetiva, dá pra gente falar sobre ego, dá pra falar sobre liberdade. Enfim, eu vou tentar abordar os assuntos que me vierem aqui de uma forma muito intuitiva, mas vamos ver como o podcast vai rolando. Eu vou contar em primeira pessoa. Eu já tive relacionamento aberto há alguns anos, aprendi muito, foi muito legal. Então eu vou compartilhar essa experiência de como eu fazia. Talvez não seja a forma que funcione para você ir pro mozão, e talvez você consiga extrair um conhecimento aqui ou acolá, e assim. Lembrando que aqui é um espaço de troca de ideias, então bora lá. Quando eu tinha o meu relacionamento aberto, mozão, vamos chamá-lo de Pedro, mozão era a minha referência. Ou seja, nós estávamos bem no relacionamento, estávamos num momento muito feliz da relação, e daí nos sentimos ambos confortáveis, e isso foi uma coisa muito natural nossa, de tipo, trazer o assunto à tona, conversar, vamos tentar? Vamos. Se der merda, a gente para de tentar, sabe? Tipo. E surgiu de uma forma muito natural. O que. Vamos, tipo, vamos tentar se relacionar com outra pessoa. Nós já estávamos namorando há alguns anos. Mas menino Pedro, pra mim, era a minha referência. Ou seja, ele chegou primeiro na minha vida. Nós tínhamos um nível de intimidade muito gostoso. Ele conhecia a minha família, ele conhecia os meus hábitos, o que eu tenho de ótimo, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de mais ou menos, o que eu estava tentando melhorar. Então, e vice-versa. Então eu sinto que era um relacionamento. O próprio relacionamento era um livro aberto. Então nós não tínhamos isso de esconder as coisas um do outro. E nós sabíamos o ponto fraco. Geralmente o Mário fica mais carente nesse momento. Tá, geralmente o Pedro pede, sei lá, mais atenção em tal situação. Então nós tínhamos uma leitura nossa como casal. E em um certo momento o Pedro falou: tal amigo meu me convidou para assistir Game of Thrones na casa dele. E eu conheci o amigo dele, porque é um amigo que estudava comigo na mesma escola. E a gente, tipo, tinha um contato, assim, uma coisa mais. Não de super amizade, mas assim, se ver, se cumprimentar, uma coisa. Não formal, uma coisa. Como fala? Enfim, educada. E encontrei o menino Rafael na faculdade um momento e falei: não, Pedro, imagina, por mim, super vão, curtam, tipo, pra mim tá muito tranquilo. E acho que isso ia acontecer no final da semana. E durante a semana encontrei o menino Rafael na faculdade. E eu falei: o Pedro falou que vocês vão sair, que gostoso, nossa, aproveitei super, tal, tipo, como tá Game of Thrones, o que vocês acham? E tipo, a gente começou a conversar. Por quê? Pra mim, era importante que o Rafael se sentisse confortável de estar com o meu namorado.
Nesse momento, para algumas pessoas, principalmente as pessoas que são monogâmicas, deve estar tipo, meu Deus, Mário, como assim? Então, gente, é assim que. E eu senti que aprendi muito, sabe? Eu senti que foi muito bacana. Para mim era importante sentir e transmitir pro Rafael que eu tava tranquilo que ele saísse com o Pedro. Então, tipo, a gente conversando e tal, e ele, obrigado, vai ser mó legal, enfim. E no dia do date, eu só falei pro Pedro, falei assim, manda só uma louca quando você chegar, tipo, pra eu saber que você chegou bem e tal. E foi o que ele fez, ele falou, chegou, a gente vai pedir pizza e tal. Eu falei, maravilha, curtam super. E foi muito bacana isso, porque assim, eu segui minha vida, fazendo as minhas coisas, eu tava assistindo também na casa de amigos e tipo, sabe? E daí, acho que no outro dia, fui conversar com o Pedro, falei, e aí, como foi? Foi mó legal, foi muito bacana. Tipo, é um cara que a gente troca muita ideia, por exemplo, de livros. Que não é uma coisa que eu goste muito, assim, de tipo, nossa, livros específicos que o Pedro gosta sobre, sei lá, vou colocar um exemplo, sobre geografia. Ele e o Rafael tinham um super papo sobre livros de geografia, que não é muito a minha praia. Então foi muito legal ver o Pedro e o Rafael, tipo, tendo esse momentinho de tipo, essa conexão que talvez eu não pudesse fornecer, sabe? Pro Pedro. Foi, tipo, muito bacana. Nada invalida que, tipo, eu não vou fazer um esforço pra super aprender geografia, pra poder conversar com o Pedro. Tipo, vai até um certo ponto isso, sabe? Porque também sairia muito da minha zona de conforto. Então, tipo, é legal ver esse tipo de dinâmica. E foi muito assim, quando eu queria sair também, eu já saí com outros rapazes e o Rico falou, só mandou uma mensagem quando você chegar em casa. E a gente conversava muito abertamente, tipo, como tinha sido a experiência. E daí, quando Pedro e eu estávamos juntos, era muito bacana porque a gente super se curtia a companhia, dava saudade de estar junto com o tipo mozão, a nossa referência. E por que eu chamo o mozão de referência? Porque se em algum momento eu falasse, Pedro, tal pessoa me convidou para sair, eu tô afim de sair com tal pessoa. Pedro virasse para mim e falasse, mozão, hoje eu tô meio carente, tipo, da nossa relação, eu sinto que eu queria ficar mais tempo com você hoje, tudo bem? Eu cancelava o date na hora pra ficar com o mozão. Porque era uma necessidade, era uma carência que ele tinha de estar comigo, entendeu? Então, quando eu falo de referência, é assim, nós dois temos que estar bem, tínhamos que estar bem para que isso acontecesse. Porque nós entendíamos isso de responsabilidade afetiva dessa forma. Imagina se Pedro falasse, mozão, tô tão carente de você, nossa, eu queria tanto ficar tipo só de conchinha, eu e você assistindo alguma coisa, vamos? E eu falasse, não, imagina, eu quero pegar alguém de forma selvagem agora. Você fica aí com, abraça um travesseiro que dá na mesma, eu vou pra noite, tipo. Seria muita falta de responsabilidade afetiva com o mozão dentro do nosso relacionamento. Foi nós que estipulamos assim, entendeu? Então, sempre que ele ou eu íamos sair com alguém, nós já falávamos, tipo, nós temos um relacionamento aberto, tipo, tudo bem por você? Mesmo se só ia um de nós, não era pra ser tipo marmita de casal. Mesmo que só fosse um de nós, essa terceira pessoa, tipo, saberia disso, nada seria, tipo, escondido. E por que a gente fazia isso? Porque, imagina, por exemplo, eu namoro o Pedro, e daí eu saí com Miguel. Miguel super se apaixonou por mim. E daí ele vai ficar mandando mensagens falando, vamos sair de novo, eu adorei você, vamos fazer tal coisa, eu quero te ver todo dia essa semana. Por mais gostoso que tenha sido o date, a minha referência era o Pedro, entendeu? Então, um dos nossos valores dentro do relacionamento era a honestidade. De podermos falar, tipo, olha, moço, assim, você é um cara super legal, super interessante, mas assim, o meu relacionamento é assim e pra nós não estamos atrás de, tipo, um poliamor. Então, tipo, sabe, são, tipo, dates ocasionais. Nós sentimos que funcionava isso pra nós. Então, nós tínhamos o critério referência, ou seja, o mozão ali era uma referência e nós sempre conversávamos muito. Eu escuto muito de amigos falando, mas eu não sei se isso funciona. Eu não sei, pra mim, eu não sei se eu gostaria de saber que o meu namorado tá saindo com outra pessoa. É uma coisa que também pode funcionar. Vocês não falam quando vocês vão sair de date com alguém. Entende?
De novo, somos 8 bilhões de pessoas diferentes, 8 bilhões de formas diferentes de se relacionar. Então aqui eu estou compartilhando o que eu senti que funcionou para o meu relacionamento. Talvez para o seu não funcione. E o que, que é? Teste. E por que, que não funcionou o... Ah, não vamos comentar nada. Se você quiser sair, pode sair, mas não me fala. Por que, que não funcionou para mim? Porque uma certa vez aconteceu uma situação assim. Ah, mozão, topa sair sábado naquele rolê? Ah, não, não posso, tenho coisa pra fazer. Ah, entendi, mas é o dia inteiro? De repente a gente pode se encontrar no almoço. Não, eu vou estar ocupado. Tá, já que é almoço, então, tipo, no jantar você tá livre? Não, eu também vou estar ocupado. Sabe, tipo, aquela coisa, não vou falar, mas ao mesmo tempo, tipo, fica aberto a interpretações, daí fica esquisito. E daí Pedro e eu sentimos que pra nós ficava muito confuso. Então, tipo, a gente, cartas na mesa, tipo, tá tudo bem. E outra coisa importantíssima pra gente falar, isso é saúde pública, é sempre o uso de preservativos. Gente, é imprescindível que qualquer relação seja protegida, certo? Prometem, coloca o dedinho aqui, gente, vocês precisam me prometer isso, é importantíssimo, como saúde pública, tanto a sua quanto das outras pessoas. Mesmo que, tipo, eu detesto esse tema, eu tô limpo, como se outras pessoas fossem sujas. Ah, mas não tenho nada comigo, não transmito nada. De repente você não sabe, gay, de repente você não sabe, bicha. Use, entendeu? Tipo, maravilhoso. Não só bicha, mas enfim, qualquer letra do alfabeto que você se identifique da máfia do alfabeto, LGBTQIAP+, 2J. E uma dica que eu daria, se você estiver começando, é feio falar, não sei. Se você estiver no processo de explorar relacionamento aberto, evite compensar um date com outro. Por exemplo, mozão vai sair com alguém. Então eu também vou. Eu vou caçar alguém no Tinder, ou no Bumble, ou em algum aplicativo, e eu vou também sair. Por quê? Porque a motivação que vai te levar para um date com alguém novo não vai ser você tá com vontade de conhecer alguém, ou você tá querendo passar um momento bacana com a pessoa. Vai ser tipo, eu não vou ficar no 0 a 0, o mozão vai sair, eu também vou sair. Entendeu? É a minha dica, talvez para você super funcione. Mas eu sinto que é uma, entre aspas, motivação errada. Entende? Porque quando o mozão sair para ficar com alguém e você não tiver ninguém para ficar, você vai se sentir mal. Você vai se sentir meio insuficiente. Pelo menos pode ser que não. Pode ser que você seja a pessoa mais feliz do mundo e você é a pessoa que, tipo, tá tudo bem com isso. Eu senti que pra mim foi isso. A primeira vez que eu tentei fazer essa compensação, pensei, nossa, não foi legal. Não foi bacana, nada a ver. Acho que, tipo, eu tava no lugar errado, sabe? Tipo, bateu paranoia. Não, pera. Entendeu? Daí conversei disso com o mozão e, tipo, sabe? Da mesma forma que também eu já saí, mozão fez isso, ele falou, nossa, não deu bom pra mim, tipo, não foi bacana, sabe? E eu reforço muito a ideia de que o casal tem que estar bem. Uma coisa que eu vejo pela minha experiência que não deu bom com outros casais meus, tipo, amigos meus, que tinham um relacionamento aberto, é assim. Vocês estão num momento que o relacionamento não tá tão legal. E daí, tipo assim, já é o início do fim. E daí vocês tentam salvar o relacionamento com, vamos abrir o relacionamento. De repente a gente encheu um do saco do outro, mas a gente se gosta no fundo e a gente vai descobrir isso no... Talvez sim, mas eu não sei. Eu sinto no meu coraçãozinho, e isso é assim, amores. Fonte, vozes da minha cabeça. Eu sinto que quando já é o início do fim, que tipo, vocês já não estão se entendendo já há um tempo, vocês tentam conversar e não dá certo, vocês tentam se acertar e não dá certo, vamos tentar um relacionamento aberto, é meio que aquela coisa de tipo, vamos dar um tempo, vamos ficar sem se ver, sem sair, sem ter um relacionamento, pra gente ver se faz sentido. É tipo um término, mas não é um término, é aquela coisa meio tipo tampar o sol com a peneira. Eu sinto que é uma coisa meio assim, é a minha impressão. Eu posso estar 110% errado. Mas é uma coisa que, se você está explorando um relacionamento aberto, fique atento. Porque talvez pode dar ruim. Eu vejo que relacionamento aberto está muito na moda. Está muito em alta, assim. Eu sinto que, como sociedade, estamos numa fase muito de libertação sexual por décadas e séculos de repressão.
Décadas e séculos de repressão, principalmente voltado ao público LGBT, que, enfim, em alguns países é crime ser gay, é horrível ser lésbica, tipo, de 2023, sabe? Tipo, superem isso, parem com essa bobagem, tipo, não é pra ser proibido ou errado, enfim. Então, sempre que nós temos uma fase de muita repressão, de tipo, mulheres têm que ficar em casa enquanto os homens saem para trabalhar, vem uma onda oposta de direitos, de liberdade. Então é assim esses ciclos e tipo, tá tudo bem. É assim que como sociedade nós evoluímos. E eu vejo, pela minha percepção, que estamos numa fase muito de libertação sexual para isso, de tipo relacionamento aberto, amor livre, sem esse tipo de apegos mundanos. Sei lá. O que mais tem são livros falando sobre isso. No final eu passo uma indicação de livro e de autora que eu gosto bastante. E essa onda de libertação sexual muitas vezes afeta mais pessoas que não estão nesse momento. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos. E ele é super a favor de tipo relacionamento aberto e orgias e tipo essa coisa bem livre, eu primeiro. É maravilhoso isso quando a pessoa tem a consciência de que ela está nessa fase. Mas, em contrapartida, eu tenho vários amigos e eu tenho muitos conhecidos que não, ou melhor, que querem um relacionamento monogâmico, duradouro, bonitinho, mozão e eu e mozão, mas não estão dispostos a aprender com o outro, a ter a paciência com o outro e acabam assim, conheci alguém mó legal. Passaram-se 3, 6 meses, um ano. Não, larguei, vou pro próximo. Conhece alguém, aquela coisa da paixão, aquele ciclo de paixão. Enquanto a paixão dura, você tá com a pessoa. Não tá mais com a pessoa? Próximo. Por quê? Porque hoje em dia, com aplicativos, com internet, você tem uma possibilidade muito maior de conhecer pessoas. Pense, por exemplo, 50 anos atrás. Cara, se a pessoa não frequentava a sua escola, não frequentava a sua faculdade, o seu trabalho ou a sua cidade, tipo, bares juntos, cinema junto, você jamais conheceria outra pessoa. Hoje em dia, se você entra num aplicativo de relacionamento e você muda a sua localização para Noruega, para ver a galera de 1,90 m, não que eu tenha feito isso já alguma vez, gente, é pro meu TCC. Você consegue encontrar pessoas no mundo inteiro. Então existe um catálogo humano muito vasto nesse mundo de meu Deus. Então, quando nós temos muitas opções, a gente sente que não tem certeza. Ou seja, a multiplicidade de opções traz infelicidade. Isso é uma coisa que o Leandro Carnal falou em uma entrevista dele pra Cultura, naquele programa. Que a pessoa fica na cadeia. Roda-roda. Não é roda-roda, Jequiti, é louca. Roda Viva. Roda-roda, Jequiti, é louca. Foi para outro ponto. No Roda Viva. E ele falou que quando você tem muitas opções, você fica triste. Por quê? Porque se você vai a uma sorveteria que só tem o sorvete de baunilha, você sabe que é isso que tem, tipo, fim, você tá feliz com o seu baunilha. Só que se você tem pistache, chocolate meio amargo, ao leite, chocolate branco, de kiwi, de morango, você pode pegar 14 sabores e enquanto você tá tomando seu sorvete, você pensa, mas eu acho que eu seria feliz se eu tivesse pego aquele sabor que eu não escolhi. Então, esse catálogo humano de muita gente disponível, eu sinto que traz um pouco isso. É o que um autor, se eu não me engano, ele é polonês, ele já é falecido, é o professor Zygmunt Bauman, escreve sobre amores líquidos. Porque hoje em dia tem poucas. Essa coisa sólida parece que tipo. Não rolou, sabe? Mas eu sinto que os relacionamentos eles são mais líquidos hoje, justamente porque a pessoa não tem ou não trabalha tanto o olhar para dentro, o momento de autoconhecimento, você entender que você tem limitações, você tem necessidades a serem cumpridas e você busca alguma coisa em outra pessoa, tipo, eu busco um parceiro que esteja na mesma vibe que eu. Mas enquanto não aparece a pessoa certa, eu vou me divertir com os errados. É meio que isso, sabe? Quando você entende o que você quer e o que você busca, você começa a filtrar tudo que aparece.
entendeu? Ah, mas Mário, como conhecer alguém sem ser em aplicativos de relacionamento? Cara, é muito simples. Você gosta de café? Ótimo. Vá trabalhar de uma cafeteria, pega um livro, vá ler numa cafeteria algum dia, passa uma tarde, puxa assunto com as pessoas, faz amizade com o barista. É assim que a gente conhecia pessoas antigamente sem a internet. Você é uma pessoa que gosta de ir no parque tomar sol? Vá pro parque, leva um livro, leva o seu videogame, leva o seu Nintendo Switch, leva o seu, sabe? Vá pro parque. Mas também assim, esteja aberto a fazer amizades, conversar com as pessoas. Porque isso você vai criar vários amigos e você vai entender que a sua companhia é muito feliz. Quando nós sabemos que a nossa companhia é a melhor que nós temos, cara, assim, onde você vai, você tá. Então é importante que você esteja bem consigo. Então, de repente, você pode encontrar uma pessoa super legal no aplicativo. E de repente não. É uma roleta russa, infelizmente. A gente tem que filtrar, conversando, enfim. Mas nós temos que ter esse filtro do o que eu estou buscando quando eu entro em tal aplicativo. Por exemplo, para quem não conhece, no mundo gay tem um aplicativo chamado Grindr. O Grindr, ele é uma coisa assim de você sair com a pessoa já na pegação. Tipo, não vai perguntar o que você gosta, se a sua família é religiosa, ou se você gosta de colher flores no parque. Tipo, você faz a chuca e vai. É meio que assim, entendeu? Tipo, você baixar o Grindr com a expectativa de vou encontrar casamento e relacionamento duradouro. Talvez você encontre. Mas é um ambiente onde as pessoas estão lá para outra coisa. Entende? É tipo assim, eu vou para uma balada de música heavy metal para encontrar quem goste de Beethoven. Talvez você encontre, mas assim, a galera lá entendeu? Então encontre uma galera que seja a sua vibe, porque daí vai ficar muito mais fácil de filtrar. E eu abri esse grande parênteses para falar dessa onda de liberdade que as pessoas estão vivendo, e eu sinto que muitas pessoas estão se forçando a terem relacionamentos abertos porque tá todo mundo fazendo. Então deve ser bom, vamos. E eu sinto que algumas pessoas se violentam muito. Mozão não tá me dando tanta atenção, mozão tá fazendo tal coisa. Por quê? Porque as pessoas não vou colocar que não sabem fazer, porque não existe um manual, então não tem como ninguém saber. Mas quando você lê livros que falam sobre, quando você escuta materiais que falem sobre, quando você está aberto a uma comunicação com o seu parceiro e você está disposto a crescer junto, cara, crescer às vezes é chato. Às vezes você fala, mozão, isso aqui me ferrou, eu fiquei triste, eu não vou falar palavrão, muito triste que isso aconteceu. O que a gente pode fazer diferente para que isso não aconteça de novo? Entendeu? Então você primeiro tem que estar alinhado consigo, com as suas expectativas, com a sua vida, com as suas necessidades. Depois você tem que estar muito bem alinhado com o mozão, para vocês darem esse passo se vocês quiserem, certo? Lembrando que esse podcast são só as minhas opiniões, é só a forma que eu estou compartilhando as minhas ideias e minhas vivências. Talvez para você funcione, talvez não funcione. Eu achei que valia a pena abrir esse capítulo da minha vida para de repente trazer um pouquinho de outro ponto de vista para você. Lembre que eu não falo a verdade universal, a gente está trocando ideia. Indicações de livro e de autores, como eu falei. Eu gosto muito de uma autora brasileira chamada Regina Navarro Lins. De novo, Regina Navarro Lins. Ela é maravilhosa, ela fala muito sobre relacionamento. Se eu não me engano, ela é psicanalista. Ela é maravilhosa. E ela tem um livro chamado Novas Formas de Amar. Ela tem A Cama na Varanda também. Não que a cama esteja... É o título do livro. Mas vários livros dela abordam essa temática. O Instagram dela aborda muito essa temática. Eu acho super legal conversar, trocar ideias sobre, porque é um momento de autoconhecimento. Primeiro de tudo, a primeira pessoa que você tem que conhecer é você mesmo, antes de conhecer o outro, certo? Nós ficamos por aqui nesse 4º episódio do Domicast, falando sobre relacionamentos. Eu espero que você tenha curtido. Lembre de deixar a sua nota aqui no podcast, compartilhar com aquele amigo que você gosta e até aquela pessoa que você não gosta, mas sente que precisa melhorar como pessoa. Manda pra ela também, boba! A gente se vê semana que vem. Qualquer dúvida, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Um super beijo e até lá!